ficar ligado. Estado de coma no Cunene. E a criança saiu das tumbas da morte. Diogo, não quero saber se são crianças ou não. No vale está cheio de crianças. Está lotado. Até bebês. Bebês prisioneiros. Hã? Ouviram? O Diogo fez barulho aí. Confirmando. Quem ouviu o barulho? Hã? Olha, alguém ouviu? O Edilson. Sabe por que ele reagiu? Confirmar, é isso que eu fiz com a humanidade. Ele se vangloriou e disse, viu como eles puni? Mas eu vou tirar essa multidão toda aí. Elias vai resgatar essa multidão toda. Elia, Elia. Não é brincadeira, não. Esse povo estava condenado. Esse povo estava perdido. Esse povo não tinha mais esperança. Eles sabiam que Elias viria, mas eles também duvidaram. Ele vai conseguir chegar até aqui? Eu acho que vai ser derrotado, né? Satanás vai requerer o corpo dele, pá. Satanás vai reivindicar o corpo dele como fez com o companheiro dele. Eles falam assim, viu o que fizemos com o companheiro dele? Tiveram que mandar o arcanjo Miguel para vir defender o corpo. Totalmente derrotado com sucesso. Ainda nós queremos lhe comer. Satanás quis lhe comer. Miguel teve que vir defender o corpo dele. Olha o que falavam os diabos. Se naquele tempo o companheiro dele não nos venceu, hoje mais que estamos mais fortificados do que ontem, que recebemos muito sangue, muitas almas, recebemos muita adoração da terra, milhares de anos. Ele vai mesmo vir vencer mesmo quem? Não, ele poderá vencer as estrelas, mas vencer os montes. Os montes. Se ele vencer o terceiro monte, é homem. Sair do inferno. Ele já pecou. Alguém já saiu do inferno que pecou? Outros demônios perguntaram, não, então, esquecem isso. Vocês aqui vão apodrecer aqui. Estão perdidos para sempre. Tem que esperança. Vocês não estão a ver o miúdo aí? E o miúdo ainda estava cheio de guerra, cheio de lunguila, cheio de mileva. Quem conhece aquele vinho aí do Wish? Chamado mileva. Muito perigoso. Aquilo era um vinho muito bruto, mal fabricado. Aquilo matou muita gente assim. Você dizendo, estava ele cheio de mileva. Esse é que vai vos libertar. Cheio de mileva. Mileva é um vinho branco, que não tinha nada de branco. Era tipo água vermelha, turva, que se fazia lá no Wish. Chamava-se Mileva. Maria Miguel é da minha banda. Aí no Mangato, ok? Era o próprio lugar, né? No Mangato, ou então o Marufo lá do Negage. Ia pouco em Negage, só fui. Uma vez fui para 2 vezes, ok? Fui em Negage 2 vezes. A terceira, fui lá preso. No centro de... Tá vendo, oh Miguel, Maria? Aquele centro de recolha que andou lá em Negage. Lá no fundo da FAPA. Como é que é? Batistinha também viu o quê?
Ah, o gaivota. Não, mas gaivota não era fabricado lá, né? Ou era? Aquele não era fabricado lá. Isso já é importado. Olha, a Maria conhece. O homem cheio de marrovo. Cheio de marrovo, Batista do Kakenga. Kukakenga e bongle. Kukakenga e bongle. Cheio de marrovo aí do quem? Do candombe velho. Maria Miguel, conhece o candombe velho, né? Nós chamamos Nadega. Nadega. Ah, Ndombá. Você via, aquilo era uma escravidão. À tarde você vê os homens a subirem. Aí como não tinha táxi, nem tinha motoqueiros na altura. Os que viviam naquele lado aí como eu, que viviam na cidade, na vila, você via a descer o rio Candombe, hein? A descerem, a subirem, olha, juventude, uma multidão, todos irem na adega, à tarde. 15 horas era a hora. Principalmente fim de semana já de manhã, né? Essas 15 horas que trabalhavam. Estão a subir, estão a descer. Você vê com calor, todos a subirem. 2 a 2, 3 a 3. Chegar lá, começa só provar já você fica bêbado. Aquilo é uma multidão de vendedores. Começa a provar aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aí, até achar o excelente. E o excelente, sabe como é que ele se chamava? Está católico. Esse está católico. Bebia-se até 19 horas. 20, 19. Estamos a descer, barulho. Cada um para sua casa. E lá no vale diziam, esse que vai vos libertar. Ah, esquecem isso. Se estão embora todo embriagado. Hein? Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, vou seguir nos braços de Jesus. Vou seguir. Tem muitos bandidos aí. Depois pega o número, começa a fazer chantagem. Só a mim que não me fazem chantagem. Se você vê um burlador, me mandou mensagem, não me conhece. Quando eu lhe falar, sabe com quem estás a brincar? Ele foge. Sabe, Gaspar? Tem burlador que querem me burlar. E eu lhes falo, você sabe com quem estás a brincar? Eu então sou Elias, hein? Já ouviste falar de mim? Ele foge. Graças a Deus. Então, aqui estamos nós. Tunasakwila Tata. E agora estamos aqui. E os burladores perguntam: tem alguém que é proibido lhe burlar? Hein, Maria? O me leva agora te matou?
Arminda Bebeca, o meu irmão estava a sentir-se muito mal, soluçava e os braços já estavam a enrijecer. Pedi ao meu pai para lhe meter o mata-bruxo. Tão logo lhe meter o mata-bruxo, começou a manifestar muito e depois ficou bem. Qual desse teu irmão? Aquele teu irmão eu lhe gravei nos olhos. É mesmo aquele? Bebeca, esse do Lubão não? Hã? É outro irmão. Eu pensei aquele aí. Aquele, custa que custar. Ele tá gravado. Não é para lhe fazer mal. Isso tá... Por amor a ti. E eu também era um ignorante manipulado pelo Sihanouk, né? Mas está gravado. Sabe o que eu fiz com uma mulher que me chamou de bruxo? Uma mulher da secreta. Que depois que o seu projeto não deu certo, ficou chateado, amaldiçoou a pessoa e disse assim: assim vais queixar no bruxo do teu pastor. Eles queriam recrutar o rapaz na secreta e o rapaz lhes deu cartão vermelho e disse: assim vais queixar no bruxo do teu pastor. E o rapaz lhe disse: sabe quais são as consequências de você chamá-lo de bruxo? É grave. Ignorou. À tarde estava na rua à espera. Eles como são vizinhos ou vivem na mesma rua. Estava à espera. Estava, controlou um, não, ele passa aqui. À noite está passando, fulano, por favor, para só. Não, 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 não. Não quero confiança. Por favor, quero só falar, quero só falar, quero só falar. Já estava desesperada. Ah, me perdoa por ter chamado teu pastor de bruxo, porquanto o que estava em jogo era muito dinheiro. Me descontrolei, por isso falei isso, me perdoa. E o rapaz foi embora. E o rapaz me mandou uma mensagem. Eu disse: o quê? Como ele pediu perdão, não vai morrer, mas vai sofrer. Não basta isso. Tem que sofrer. Outro dia o rapaz viu ela lhe chamar: me ajuda, por favor. O rapaz foi lá em casa dele. Até encontrar a casa a queimar. E ele ainda gritava: teu pastor que fez isso, teu pastor. A mãe dele perguntou: como é que o pastor dele não está aqui? Que fez isso? Ele está aqui, eu estou ali ver. Hã? Já tá mal. Só de me chamar de bruxo. Todos que estavam lá assustaram. Isso é o quê que estamos a ouvir? Mas o rapaz, como entende essa linguagem? Ah, tem cinco, né? Ele fala mesmo que eu falei que eu lhe gravei. Lhe conta a história do quem? De Cabinda. Lhe fala que ele fala que estás gravado nos olhos dele. Aquelas pedras que você lhe atirou, ele te gravou. Custa que custar. Vamos se encontrar. Se esse é o primeiro mês. Não, esse não é o primeiro mês no sol. Pai, o sol é assim no primeiro mês. Não. Primeiro mês. Se fosse o primeiro mês, ainda estava o deserto e ia continuar. Ainda era longo. Estamos. Esse é o 11º mês no sol. Ok? 10 meses passaram. Sabe quando é que o homem entrou no sol? Quando morou Francisco. Agora, queria dizer que esse é o primeiro mês do 2026, já assim. E quando entraram, depois de completarmos um ano, se é verdade. Daqui a um ano, meio-dia. São 12 horas. Ou então 6 horas, né? Esses aqui os romanos que chamam de 12. Nós, embora na Bíblia, chamamos a hora sexta. Ok? Se só a caminho da hora 3, é isso que você devia dizer. Na segunda hora, caminhando para a terceira hora. É assim. O juízo, o julgamento, o poder, a virtude, a unção, a autoridade é tão grande. E agora? Veja só, aquele homem
Eu tenho a certeza que esse que chamou o filho dele de vegetativo, ele é que sabe, possivelmente os médicos lhe falaram assim, acho que os médicos lhe falaram, o teu filho entrou no estado vegetativo. Eles têm argumento, são médicos. O filho voltou a falar. Não falava, pescoço rijo, nem se movimentava, está de coma. E daqui a um ano? Sim, essa pergunta é que não quer se calar. A pergunta é que não quer se calar. E daqui a um ano? Não, é muito poder mesmo, muito poder. E eu vou explicar por que tanta autoridade na Terra. Eu sei que vocês já sabem, mas voltar a vos falar é uma garantia muito grande. E Paulo dizia para a vossa segurança. Se vocês sabem que no princípio as pessoas me chamaram de arrogante, né? Diziam que eu era arrogante, soberbo, que não respeitava as autoridades, as pessoas, não sei quem. Fizeram várias perguntas, mas você não respeita as autoridades, a Bíblia pouco diz, porque não sei o quê, isso tudo aí. No princípio as pessoas chamaram-me de arrogante, como que é um soberbo, aqueles nomes todos que vocês já perceberam. Eles não sabiam que aquilo era autoridade espiritual. A autoridade espiritual se conquista. É algo que vem do alto. É sobrenatural. É uma virtude. Não digo que seja um dom, mas é o resultado de uma comunhão, da intimidade, mortificação, crescimento, isso tudo aí. E nasce no homem a fé, que é a certeza. E o homem recebe isso. Aliás, é só ver na Bíblia que eles assustaram, perguntaram, falaram a Jesus. Aliás, questionaram, né? Ele prega com muita autoridade. Ele fala com muita autoridade. Por causa do quê? É uma virtude celestial. Eles não tinham entendido. Só mais tarde, hoje já entenderam. Hoje compreenderam. Porque se fosse pôr fogo de palha, se fosse carne, se fosse algo momentâneo, algo natural, algo carnal, ia desaparecer. Desaparece por várias formas, pressão, não sei quem, juízo, sei lá, perseguição, ameaças, tudo isso. E as pessoas se calam. Mas o fogo de Deus, quanto mais eles querem apagar, mais aumenta. Deus permite que eles venham com toneladas de água, venham os bombeiros para apagar o fogo de Deus e transformar aquela água em combustível. E vão se arrepender. E vão se arrepender de terem agido assim. Só mais tarde vão parar, como pararam os pentecostais, e disseram: cometemos um erro. Nunca deveríamos ter respondido a ele. Veja agora não somente os danos, as consequências e como lhe promovemos. Na verdade, não foram eles que me promoveram. A minha promoção provém do alto, por mérito próprio, mas eles cooperaram para que eu alcançasse esse nível desejado. Então, é muito forte, pô. Muito forte mesmo. Muito forte. Então, a nossa autoridade é o resultado da comunhão com Deus. É o resultado do crescimento espiritual. É o resultado daquilo que nós alcançamos no mundo do espírito. Amém? Por mérito próprio, somos aquilo. Por isso ontem eu preguei e disse Jesus: aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas o que tem ainda terá mais, e abundância, e boa medida, e recalcada, será posta no seu regaço. Por quê? Porque tem. Então, veja só, nós tínhamos, e ainda temos, claro, só vai aumentando. Só vamos aumentando em tudo. Como disse o Senhor através do profeta Isaías, que a glória do Senhor vai crescendo em ti, vai aumentando. Somos transformados de glória em glória.
Se a glória aumenta, tudo aumenta. A glória, atrás da glória, ou debaixo da glória, tem tudo. Tem poder, tem sabedoria, tem ciência, tem fé, tem as outras virtudes, os dons vão se manifestando. Então, é incrível. A presença de Deus é Deus. Mas o poder de Deus não é Deus. Poder de Deus. Mas a glória de Deus é Ele próprio. Ah, por isso eu vos ensinei a se importar, se apaixonar mais pela sua presença, pela sua face, pelo seu rosto, do que pelas suas mãos. Elas são importantes, mas no tocante à salvação é seu rosto, sua glória, sua face. E nós fizemos a diferença, estamos a fazer. Aqueles que nos chamaram de arrogantes, arrogantes e não sei quem, hoje puderam entender que isso não é arrogância. Porque se fosse arrogância já poderia desaparecer no tempo. Porque existem homens mais arrogantes do que um arrogante que aparece. Nem mesmo o Savimbi, que pensou que era o único arrogante, apareceu outros pior do que ele que acabaram com ele, que são os americanos. Não são os angolanos que acabaram com o Savimbi. Os americanos mostraram ao Savimbi que eles eram mais velhos dele. E lhe bondaram. Ok? Sabe? Estamos a viver os dias do poder. Aleluia, no dia do teu poder. Então, respondendo à pergunta aí do Dario, quando eu saí do Sequel, eu vos falei que cada ano o poder vai aumentar. Cada ano. E estamos a ver isso. Cada ano tudo vai aumentando. É verdade, olhando no campo dos 3 anos, parece que não houve crescimento, não houve não sei quem. Algum crescimento muito limitado, sim. Mas vamos entrar na fase do crescimento explosivo. Porque esse período considerou-se como se fosse um deserto. Mas crescemos. Se engana quem julga pelas aparências. Olhando para ele, não havia nada para que pudesse ser desejado. Nada e absolutamente nada. Mas nele estava escondida a glória de Deus. Como disse, aleluia, Ele próprio. Oh, aleluia. Glory to God, que Ele escolheu as coisas loucas para confundir com as sábias, as desprezíveis para confundir com as que são, as tolas, assim mesmo. Então, graças a Deus, a autoridade não é uma imitação. E Jesus disse: Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nós estamos em posição vantajosa. Aleluia. Posição vantajosa. Porque a igreja foi tirada do anonimato. A igreja foi resgatada do inferno. A igreja está a subir para o cume do monte. Pelo menos já saiu do vale. Está indo em direção ao cume da montanha, o monte mais alto da terra, excepto 8. E nós vamos erguer a igreja no cume desse monte, acima dos montes. E os povos e as nações vão concorrer a ela. Se naquele tempo eu falasse em alguém, ainda estava na ordem, que o Senhor me revelou que eu serei uma árvore maior do que Dir Macedo. E eu me ria, eu falei assim, você é um aventureiro, pá. Sim, eu tive na Iurde quando me foi dada essa revelação. À luz da palavra de Deus que diz que eu irei, cortarei a parte mais tenra da árvore, o ramo mais tenro, e eu subirei nos montes mais altos de Israel e levarei essa parte mais tenra e vou plantar este ramo mais pequeno. E esta árvore crescerá, até já falei isso várias vezes,
será maior do que onde foi cortado, da rocha, da árvore onde foi cortada. Falar isso era uma utopia, né? Olhar para aquele grande império que se chama Iurde. Ia dizer, você tá fica maluco? Você sabe o que é Iurde, ok? Mas este ramo vai ultrapassar a grande Babilônia. Sabe por quê? Porque a grande Babilônia foi destornada. Hã? Iurde é filha. A grande Babilônia foi destornada. Esta vai ser maior do que os reis da terra. Porque os reis da terra vão ser destornados, viu? Olha só como é que é. Hein? Ao nível das filhas, ao nível da mãe, ao nível dos reis. Ei! Esse cume da montanha, no monte mais alto de Israel, onde foi plantada essa árvore, e se tornou a maior hortaliça da terra. Então, como é que é? Acham que isso é autoridade? Aliás, arrogância? Não, isso é autoridade. É poder genuíno. Dual, de uma ligação. Aleluia. Hum? Porque de maneira como eu sou, como eles dizem que, diziam, né? Se cansaram, que eu sou arrogante. Já poderia ser desmascarado da arrogância e de envolvimento com as trevas e alianças com o mundo, não sei quem. Já há muito tempo. Oh, você está a chocar com aqueles que têm o poder. Hum? Choquei com as filhas, choquei com a mãe. E eu disse ainda para poder humilhar a mãe. Muito tímida. A filha dele foi mais ousada do que... A filha foi mais ousada do que a mãe. A mãe se calou e morreu em silêncio. Choquei com os reis. Os reis também estão a se comportar como se comportou alguém. A mãe. Então, é muita autoridade. E a igreja que eu gerei, eu vou levá-la até lá em cima. Eu tive uma visão. Eu fui buscar a igreja no inferno. E eu subi com a igreja no inferno. E eu vi que tirei fora do inferno. Só que eu tinha que subir com a igreja em cima da... A igreja veio do vale, que é o inferno. Depois agora estava fora do vale. Era visível, poderia ser vista. E ela estava conectada assim no mundo. E eu estava lá no cume e eu puxava ela. E era muito pesada. O crescimento era muito... Como é que é? Diminuído. Assim, amigo gajo. Cada... subia um bocado. Subia um bocado. Subia um bocado. Subia um bocado. Sabe, depois dos 3 anos, saiu do inferno. Agora está a subir. Está a subir. Está a subir. Até 2029 eu coloco a igreja aqui. Está entendendo, né? É muito trabalho. Por isso, o trabalho agora de Elias é mesmo de fazer crescer o reino. Depois que foi gerado. É muito trabalho, por isso muita confusão, muita dissensão, muito impura. É, por isso eles colocaram muita semente, ou então muito joio para tentar aumentar o jugo, o fardo, o peso, isso tudo. Graças a Deus, repartir as atividades, ideias e responsabilidades aos servos. Muitas das coisas não sou eu que vou resolvendo, mas antes que estava tudo centralizado e muita dor, não que as dores diminuíram ou passaram, pelo menos se conseguiu com sabedoria tratar algumas coisas. E assim, custe que custar, levaremos a igreja em cima deste monte. E é o monte mais alto. Ouviu? O monte mais alto. Tiramos do vale, agora está no céu. Levando até lá no topo. E colocar em cima da montanha. Pá! E você sabe que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sobre, não é sobe.
E sobre o monte, diz a Bíblia, os povos não somente vão ver a luz da cidade, da casa, mas também vão concorrer a ela. Muito forte, né? As nações concorrerão a ela. Trabalho grande. Quer as filhas como as mães perderam a norte. Eles estão a olhar assim a igreja. E os reis estão a impedir. Você não vai passar. Você não vai. E vamos romper barreira após barreira. E vamos erguer a casa do Senhor, o monte da sua santidade, no cume dos montes. E todos os povos da terra, nações, povos e línguas, vão concorrer a esta casa que nós edificamos, esta cidade. Um palácio para Deus. Pararara, pararara, adorar, adorar é uma essência. Ah, é assim, né? Adorar é uma essência. Então, é muito trabalho, mas temos as forças renovadas para fazer isso. Temos vida, temos graça, temos proteção, temos o apoio do céu. E o céu está a dizer, conta conosco. E a casa, a cidade, será erguida no cume dos montes, no monte mais alto, que é o 7. Hoje falei dos montes, né? Eu falei que os 7 montes vão cair. Eu disse, eu fechava os olhos, soava a palavra dos céus. Voltava a fechar, voltava a soar. Voltava a fechar, ouvia que há um monte que vai cair. E este monte que vai cair vai trazer danos. Como é que é? Qual é a palavra que eu chamei? Quero repetir a mesma palavra que veio do céu. Não quero dar o significado. Como é que é? A primeira palavra que eu falei hoje na igreja. O emocional. Vai afetar o emocional dos homens. Vai afetar os bancos, que as finanças, a economia. Vai afetar as políticas, o social, a natureza, os mares. Esse monte é terrível. E vou explicar porquê. Porque esse é o monte guardião de tudo que está embaixo. O monte guardião do mar, da terra. Vai cair. Até o emocional dos homens será afetado. Todos estão a tremer. Estão desesperados com essa notícia. Essa notícia que você viu aí. Você não viu o que eu falei? Não para os nós que estavam aí. É para eles, nem para os domésticos. Vocês já sabem. É um recado que eu lhes mandei. Até o emocional dos humanos será afetado. Quando é que o emocional dos homens, de um homem é afetado? Quando perde a razão. Chama-se distúrbio mental, loucura, alucinações. Ouviu? Porque essa montanha deu cobertura a todos os feiticeiros, macumbeiros, satanistas, príncipes das trevas, abaixo do ganho, do sol, da lua e das estrelas. Foram ajudados, por isso perduraram. Agora que cai esse monte, até o emocional deve ser afetado. Veja só, por exemplo, os bancos já deveriam ser afetados quando se morreu o quem? Quem é? O Papa Francisco. Porque aquela é a dimensão do BNA. Mas houve cobertura. Por isso, até os bancos vão ser afetados. Falência dos bancos. A natureza vai sofrer muito mais do que já sofreu. Lembra-se daquela visão que eu vos falei? Que o anjo me disse
Diga a eles para confiarem. O socorro está a vir aí. Mata bruxo é o próprio socorro. Tenta só dizer que eu não ponho mata bruxo. Você está aí com a internet. Não, é isso aí. Você também que fala isso, você não se gosta. Foge, vai na pentecostal. Ou você está a pensar que Deus guarda só através do mata bruxo. Mas eu é que estou a falar isso. E a minha palavra é quem? É um decreto. Se eu quiser remover os mata-bruxos, removo. A proteção vai continuar. O Elias continuará no espírito a ser visto pelos vossos inimigos. Mas eu disse, você também é um bom. Também para eles confundir, viu? Tudo que eu estou a fazer é só para trazer, sabe? Confusão na terra. Mas não pode. Só o meu cabelo. Mas não pode. Ele tem que cortar esse cabelo. Até tem poder. Fala bem agora. Mas ele tem que cortar. É, para vos confundir. Agora, mas isso não é igual à igreja católica. Não, não pode. Tira isso. Há pessoas que já me aconselharam. Tu não vais impedir o crescimento da obra assim, com esse cabelo. Eu falei, agora, assim mesmo que a obra vai crescer. Mas as pessoas vão fugir, não vão. Eu disse, oh, esquece isso. Quem faz a obra é o dono da obra. Agora, mas isso não é idolatria. Não foram no Simão Toco para perguntarem se isso não é idolatria. Carregavam a fotografia do feiticeiro. O que aconteceu na Terra? Eu quero ver um tocuista a dizer que, olha, é só que é igual à católica, mas aqui é um algo, aqui é poder, é autoridade. Então, o quarto monte vai cair e deixar tudo com as patas escancaradas. Viu? Quando nós alcançamos o BNA, possuímos a economia desse país do mundo a 60 medidas. Mas ainda assim, não possuímos ele em potencial. No espírito, sim. Mas ainda escapou por causa da cobertura. Agora vai cair esse monte que deu cobertura. Você não pode imaginar. Falência. Hã? Mas também nós vamos prosperar. Porque falência no outro lado, prosperidade no outro. Não é assim. Eles falem e nós prosperamos. Por isso, eles não entenderam nada. Eles pensaram que é um aventureiro que estava aqui na Terra a fazer muito barulho. Isso aqui é algo sobrenatural, pá. Vocês estão a ouvir coisas que vocês nunca ouviram. Não, tá escrito mesmo aí. Vocês andam a ler lá todos os dias. Só que faltou entendimento para vocês saberem. Então o quarto monte vai cair. Ele deu cobertura. E grande. Eles sobreviveram através dessa cobertura. Não todos. Uns ainda sobreviverão ainda mais. Mas vai haver uma ruína muito grande. Até o emocional. Isso é muito forte. Medita nisso. Cai um monte. Eu já esperava isso. Eu esperava isso. Eu esperava. Esta fase, quando vocês gritarem, Elias já está na sua terra, eles vão gemer. Estou a falar isso com os ministros, que as pessoas começaram a cair. E só no sintoma vocês estão a experimentar isso. Sintoma. Se verão pessoas, não é porque é gemer, é cair, a morrer. É limpeza, sim senhor, pá. Ah, como é que é? Tem que acabar com essa brincadeira. Eles têm que respeitar. Você não viu que eles resistiram com desprezo, suportaram desprezo. Agora chegou a hora deles. E é esta fase que vem se converter. É agora. Ah, você está pensando o quê? Pelo menos alguns se converterão nessa fase. Ou se vem ou morre. Ok? Só entendi uma visão que eu tive há muito tempo. Agora, falei isso no quem? Nos servos hoje. Eu estava muito intrigado com uma experiência. Ele sempre lida comigo assim, me fala, não explica. Se mata mesmo, olha, se mata. Eu me arrebento, quando não entender, deixo um subentendido. Antigamente andava quilômetros e quilômetros para ir saber o que significa isso. Voltava frustrado. Teve alguém que tá aí saber alguma coisa e vai numa cocola, entra na mata, fica lá, dobra o joelho, só vim para me falar isso e aquilo. Me responda, nada. Estou a voltar com a cara baixa. A luta continua. 15 horas estou a subir no monte. Estou a passar a noite, a essa hora estou a arrumar para ir na mata.
porque quero saber alguma coisa. Eu tive uma visão que entendi só mais tarde. É incrível. Essa visão tive há muito tempo. A visão era assim. Eu vi e é isso que vai acontecer agora. Controlem. Eu vi o sol. E no sol passou uma escrita. Não dentro do sol. Em volta do sol. Assim. São 25 anos. Em cima do sol, olha. São 25 anos de guerra. O sol ainda estava lá e a brilhar. Mas à esquerda aparece a lua. E a lua também veio com muita força. Mas quando apareceu a lua, começou a chover pedras, caminhões a cair. Você não pode imaginar. Mortes, pânico na terra. E todo mundo fugia porque as catástrofes. Quando falei isso, os idiotas disseram: queremos ver os carros a caírem do céu. Eles não sabem que esses são potestades. Até eles vos mostraram isso nos filmes. Nos filmes você vê carro, caminhão, está a cair no céu, não sei o quê. Se não são caminhões, nem carro, nem pedras, cairão do céu. Pode cair meteoros, como é que chama aquilo aí, os cometas, né? Mas aqueles são as potestades. Caminhão significa uma potestade. Turismo é um príncipe da estrela. Quer dizer, é um poder do segundo céu. Jeep, aliás. É esse turismo, né? Jeep. E o turismo é uma hoste espiritual. Tá vendo? Esse carro tem três, né? Tem turismo, tem Jeep e tem caminhão. Agora você veja. Quando a lua apareceu, começou a cair esses pesos do céu. E houve pânico, houve choros, houve agitação na terra. Essas são as potestades. Ao caírem, criam danos, catástrofes, guerras, violência, incêndio, acidentes, tudo isso, terremotos. É isso. E o único que na terra não fugia era eu. E alguém me perguntou: você não foge? Eu vi a minha mulher fosse esconder dentro de casa. E alguém me perguntou: tu não foges? Eu disse: eu sou imortal. Eu não morro. Eu vos contei isso. E morreu uma jovem com osso quebrado. E uma senhora veio, apóstolo, a minha filha, eu levantei a menina com osso quebrado, ficou de pé. Isso chama-se quê? Isso já não é muito mais que uma cura, né? Isso é o dom de quê? Das maravilhas. Daqui a pouco. Ouviu? Não. O mais que é que eu não fugia e respondi que eu não morria. E houve pânico. E também operei maravilha. E quando saí da visão, eu me intriguei mesmo. Não pode, mas primeiro tinha que aparecer a lua, porque depois o sol, o menor, depois o maior. Como é que apareceu primeiro o sol, depois a lua? Não entendi nada. E a lua estava numa força que parecia ser sol. Os dois, se te mandam escolher quem é, ou então, quem é a lua, você não consegue. Porque a lua brilhava como o sol. E o sol brilhava como o sol. E eu ainda disse: não, esse é o sol, este é a lua. Mas o que me admirou, como o sol apareceu primeiro do que a lua. Porque tinha que aparecer primeiro a lua, a glória da lua e depois do sol. Não entendi nada, orei, não. Só compreendi mais tarde. Sabe o que significa isso? Que a lua brilharia depois de alcançar
alguns degraus ou então algumas dimensões do sol, não todo o sol. E é agora. O choro pode durar toda a noite. A alegria vem na... A lua não apareceu porque ainda era noite. Veja só que o sol apareceu e depois a lua. E depois disso catástrofes. Resistam a isso. Só quando o dia amanheceu é que a lua brilhou. Quando o dia amanheceu é que a noite terminou. Estão entendendo, né? Sol, lua. Por isso a lua estava à esquerda, o sol à direita. E agora, daqui a pouco, as catástrofes são essas que eu tive hoje, a visão. Até o emocional dos homens vai ser afetado. Os bancos vão ser afetados. A crosta terrestre, os mares, quer dizer que tudo vai aumentar de intensidade. Não é brincadeira, não. É muita catástrofe. Aquilo que eu vos avisei há 2 anos atrás, sei lá, um ano, que o anjo me disse, vai sofrer a terra. Mas vocês precisam confiar em Deus e olhar para Cristo, pois Ele enviou os seus anjos para vos ajudar. É esse momento. E o mata-bruxo já sabe. Eu vi calamidade na terra. Desespero. E é só para começar. Porque cada ano, depois vem o outro ano, que é o 5º monte. Depois vem o 6º. E quando cair o 7º monte, a palavra que soa do céu é terribilidade. Porque depois do 7, vem o 8. E uma voz disse, terribilidade na terra. 4º selo. 4 pragas. Então, vocês estão seguros, pá. Como é que não vamos crescer assim? Não. Quando a dor é maior, se esse crescimento foi por causa da dor do coronavírus, quando a dor é maior, o crescimento também é muito grande. Porque as pessoas descobrirão e saberão que todo o povo de Elias não lhes afeta nada, nem os seus cachorros, nem as suas galinhas. Tudo em off. Como é? Tudo em dia. Quem é que não quer isso? Quem? Aleluia. Eu vi esse dia. Eu vi a lua. Depois do sol. Eu vi catástrofes. Eu já tinha alcançado a imortalidade. Eu não fugia. Porque eu era imorrível. Amém? Eu vi muitas mensagens que caíram, que as pessoas a testificaram que teriam visto isso. Fala aí. Tive essa visão o mês de dezembro, meu pai. Uma voz me disse, não saia fora. E a lua brilhava no seu máximo resplendor. E caía pedras do céu. E havia alvoroço na terra. E morria muita gente por causa das pedras que machucavam as pessoas. Agora entendi, meu pai. Ok? E a lua estava em cheio, na sua força. Ouviu? Já vai brilhar. Ih. Amém. E falaram que removeram as mensagens de hoje, né? Ou a mensagem de hoje. Confirma aí. Só no YouTube. Está no canal. Ó, como é? Estão dizendo que ainda removeu, mas está no canal. Auxiliar Mestre Silvestre disse a mensagem está no ar. Não.
Não, se tá falando nenhum nem outro como. Tá aí, os outros estão confirmados, tá? Como assim? Ivan Barbosa, disse que está no YouTube. Hermínia, está. Macula, está no ar. Cléde Brito, está. Marilda, está. Ivânia, ainda está disponível. Adriano, é por isso eu fiquei em silêncio aí. Você ia me fazer explodir, pá. Tem que averiguar antes de falar alguma coisa, ok? Se é falha do teu aparelho, do teu aparelho, não, não, não seja precipitado. Está, né? Claro. Tá bom. Eu fiquei admirado, pá. Daí ele viste a minha cara, né? Tive que me concentrar. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Hosana nas alturas. Eu ainda queria falar muita coisa. Isso me fez até sair dali. Estava ficando muito chateado. Mas a minha ira já consigo contê-la. Essa é como a minha mãe. Minha mãe dizia assim: tá, quando tá a comer, tem sede, né? Tem que lhe dar já de beber. Quando diz, me busca água, se atrasar, disse já não vou beber mais. À vontade, faça. Essa coisa. Tem que lhe dar já água. Enquanto está a comer, se ele dizer, olha, fulano, traz água para beber. Você demora, quando trazer já não vai beber mais. Vai falar, opa, estava a desejar só naquela hora, você não veio. E ainda com uma chapada. Aquela velha batia. Manuela, aquela mão dele é bem leve. Tava aquelas mães que as mãos são leves. Qualquer coisa, pua! Laca, laca, qualquer coisa, bu! Grande doida. Muito forte. Você atrasou em buscar a água, já te deu. Ou vai te dar quando você vir com a água. Tá sabendo, mamãe, tá aqui a água, chapada contigo. Quando eu precisei, você não veio agora. Ah, alguém disse tipo eu, não faça isso. Tipo eu, não faça isso. Hein? Isso é demônio, ok? Isso é violência doméstica. Se for em Portugal, vão te tirar os filhos. Confirma aí, europeus. Na Europa, vão vir te buscar os... Aqui na África, é que não perde. Lá, bem rápido, né, Turpia? Ouviu? Amélia, bem rápido. Eles estão à procura de filhos para eles recrutarem na maçonaria, na bruxa, na prostituição. É rápido. Sarita disse aí, a Ivani também era assim. Quando chegava a tapa, você nem via. Parece Maria Bernardo que não viu o acidente. Amém. Agostinho Martins, o maluco olhava para o meu mata-bruxo da esposa. Muito irado, a esposa gritou, Elias já está na sua terra. O maluco abanou a cabeça e sorrindo disse, Elias já está na sua terra. O maluco foi embora sorrindo. Muito forte. Ah, minha mãe era só um olhar, você se endireitava, senão chapada contigo. Mulheres africanas são mais. Porrada! Até o emocional dos homens vai ser afetado. Meu Deus. O fim do acidente aumentou a expectativa dos que querem o mata-bruxo. Dario, eu disse hoje que o mata-bruxo, ele pode estar se promover
Pois enquanto saía do ATM, me deparei com um padre e quando eu vi que ele era padre, fui mesmo ao encontro dele. Quando olhou no mata-bruxo, ficou tão assustado e admirado e perturbado que começou a olhar atrás quando passei tipo um pintinho molhado. É, chegou a hora deles também, eles. Já comentei isso no grupo dos ministros. Parece que na Austrália o padre desmaiou no altar e morreu. Estava a devolver as hostes, parece no lugar das hostes, ok? Caiu. Hoje o lunático estava passando pela rua quando quando viu em frente a igreja, a foto do pai, deu meia volta. Depois o poder aumentou, pá. Aleluia. Só que meu pé, meu pé. Ah, foi na Áustria, né? Graça Pacheco. Quando eu vi aquela foto no grupo dos ministros, eu falei: ah, começaram já a cair. Vão começar a cair mesmo assim. Os feiticeiros, por quanto a cobertura deles já está ah, quase para tombar daqui a pouco. Na Áustria. Eu confundo muito a Áustria e a Austrália. Dinei, chegou a hora deles. Chegou a hora deles. Por quanto eles fugiram na terceira casa. Johnny, fugiram na terceira casa. E eu entrei na terceira casa. Eles encontrei lá. Que também teve um padre que passou mal no altar e depois morreu. Meu Deus. E veja só que é algo muito sério. Passa mal e não vive. Ah, o falso profeta é o pior. Hã? Caírem nos altares. Enquanto os governantes é nos caem, nas saunas e nos banheiros, os políticos. Agora eles é no quem? No altar. Cuidado com as saunas. Saunas são perigosas. Vocês viram aquele procurador morreu na casa de banho? O procurador-geral adjunta. Nos falaram que foi na casa de banho, caiu lá. Todos estão a serem feridos. Ele já não lhes avisei, cuidado. Ele foi lá fazer mais que? É, não pode ir no banheiro sozinho. Tem que arranjar guarda. Eles entram na sauna porque é bom para o coração e apanha ataque de coração. A procurador-geral adjunto entrou no banheiro, caiu lá. Eu lhes avisei. Quando o mestre disse isso no culto hoje, eu não parava de rir. Os meus colegas no trabalho pensavam que eu estava louco. Mamãe Jambela, os banheiros. Esse Adalberto eu creio que não estão a entrar nos banheiros. Samacuva, Chifucufuco já é o pior. Que já tá debilitado o homem, coitado. Ah, então no altar eu falei, né? Cuidado com as saunas. Falei isso? Ah, é? Você sabia que aí no altar, coisas que eu falo, né? Nem me lembro. Oh, meu Deus. Eu pensei que não falei. Eu pensei que falei lá atrás. Do concreto falei o quê? Não vão nas saunas, né? Falei assim, oh, cuidado com as saunas. Cuidado com as saunas e as casas de banho.
Eu creio que essa parte é que está a dar trabalhos. Sempre eles cortam uma parte para circular no, nos grupos deles. É? Oh meu Deus. Então os bacios voltaram. Cuidado com as saunas e as casas de banho. Meu Deus. O que diz a Hermínia Fernandes? Diz o seguinte: hoje estava no restaurante e estava tudo calmo quando entramos. Apercebi de um homem britânico. Lá estava, parecia um simples sem-abrigo. Mas, com o passar do tempo, ele começou a falar muito alto e a miar como um gato. Comecei a ficar assustada, pois nunca havia presenciado algo assim. Falava de Deus e diabo, mas não conseguia entender. Comecei a falar o decreto e ele continuava, e até rugiu. Coloquei a foto do pai bem visível para ele ver, e depois coloquei o culto de hoje em alta voz. E ele saiu de perto de mim e foi para um canto e colocou as duas mãos no queixo e ficou bem quietinho. Glória a Deus, Pai. Amém. É muito forte. Alguém está doente entre vocês? Eis aqui a cura. Em nome de Jesus Cristo. Todos os enfermos sejam curados agora. Enfermidade sai. Dor, vai embora. Sintomas da queda do quarto monte. São maravilhas. Recebam libertação, restauração, cura, transformação, proteção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Ele enviou sua palavra. Oh, sua palavra os libertou, os curou, os livrou, transformou. Você que está a interceder por alguém, e a mesma palavra que te cura, é a mesma palavra que cura o teu neto, a tua neta, o teu irmão, o teu filho, marido, pai, mãe, vizinho, colega. Oh, recebam a mesma palavra. E você que está a clamar por uma outra bênção, sim, o mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que te abençoa. O meu Deus, mesmo Deus que te cura, é o mesmo Deus que te transforma, é o mesmo Deus que te guarda. Recebam, 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 recebam as portas abertas, viagem, bênçãos sem medidas, no nome do Pai e do Filho e do Espírito de Jesus, o Nazareno, Filho de Deus. Amém. A visão se repete. Porque Deus se apressa a fazer essas coisas. Sabe, né? Lembra-se da visão, das visões de José. A visão se apressa porque Deus, aleluia, se apressa em fazer essas coisas. Oh, aleluia. O tempo está cumprido. Minha mãe me mandou para levar as coisas dele, o terço, e eu levei. Não devia levar, tinha que jogar fora aquilo. Mas receba a paz. Ouviu? Alguém que a mãe dele lhe mandou para levar os terços dele e todas as coisas da Igreja Católica está doente, estômago a queimar, sem paz. Ok? A próxima não foi mais isso, já? Diz que eu não levo o que é teu da bruxaria. Manda lá outra pessoa para levar, ok? Destrói aquilo, pá. Quando ele estava doente, você que não, 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 não clamou a Maria, por quê? Amém? A obreira Ercineta Marime. Ela diz o seguinte: a presença do Bispo Mário na festa com a sua comitiva, ou mesmo a própria festa cá em Moçambique, fez estragos no sistema, pai.
Um poderoso membro do governo e o seu próprio filho estão internados em estado grave no hospital, e um deles, o filho, está com muito pouco tempo de vida. E confiando na capa do profeta Elias, a obreira Essineta quebrou o sigilo do seu trabalho, revelando a identidade das pessoas que estão internadas, que são o Enias Comichi e o Enias Comichi Júnior. Glórias a Deus, Pai. É muito forte, pá. Conti- Isso. Mesmo em Portugal também aconteceu a mesma coisa. Não é brincadeira, não. Você viu depois as catástrofes que estão a abalar aí Portugal. Fala mais aí. Glórias a Deus. O pastor Orlando Diniz diz o seguinte: Mestre, é incrível o milagre que aconteceu há minutos atrás. Estava a chover, estava a chover. Depois que parou de chover, voltando para casa, encontrei um rio cheio. Só as correntes, muitas pessoas pararam à espera da água baixar. Eu parei e refleti: Che, por que estou a sofrer 20 minutos? Usei o decreto, as ondas pioraram. Eu disse em meu coração: vou dar uma lição ao diabo. Tirei o rosto do mestre, mergulhei no rio. Mestre, é incrível. O rio baixou só no lugar em que eu estava, mas outros viram aquele fenômeno e duvidaram que baixou. Só quando entrei, dei um passo, dei o segundo, até o terceiro passo, todo mundo veio atrás de mim a correr. A atravessar, uma coisa aconteceu. Onde vinha o rio, as ondas pioravam. Onde desaguava, onde desaguavam as ondas, só se fazia sentir. Mestre, agora não é, mestre, agora não é o que eu li na Bíblia sobre a capa do Elias que parou o Jordão. Eu vi verdadeiramente que o rosto do profeta Elias baixou o rio. Verdadeiramente, Elias venceu. Isso é muito forte, pá. Ouviram? Esses de Moçambique que não foram na festa, porque eles é que queriam. Se usassem a fé. Aliás, eu vi, tem rapazes que atravessaram na canoa. Com os mata-bruxos na mão, canoa atravessada. Né, Chelsea? Tem, né? Amém, pai. Ouvi um pouco com o Bispo Mário. Parece que o Bispo Oswaldo é que tem esse testemunho. O Mário que me contou. Não, quem me contou? Parece que alguém me contou. Disseram que é o Mário, atravessaram de canoa. E os mesmos rapazes disseram: vamos jogar os mata-bruxos no rio, vamos atravessar. E atravessaram mesmo. Esse aqui é mais fervoroso. Esse é quem? O nome dele é quem? É o pastor Orlando Diniz, pai. Isso assim. Ele disse: tô aqui a sofrer porque lhes mostrou o rosto do Elias. As ondas ainda tentaram aumentar. Disse: não, é mentira. É mesmo assim. Avança, Chelsea. Testemunho da semana. Amém, pai. Perdão, pai. Gostaria de saber se era para ler o testemunho da obreira Catarina Laza. Qual desse? Eu já li, né? Na verdade, nem o testemunho, pai. É a transcrição daquele áudio que o pai mandou sobre Ah, o ok. aviso que o Senhor. Pode ler para os que não estiveram lá. Glórias a Deus. Em dezembro de 2003, o pai enviou uma mensagem de consolo para os filhos 23. de Deus. 20, 2003 não, 23. 2023, sim. Amém, pai. Muito obrigada. O mestre disse: O anjo do Senhor esteve comigo hoje e disse: Avisa o teu povo, o povo de Jesus, para pegarem firmes e confiarem em Deus, porque o mundo vai ser assolado. Terá muitas catástrofes, mas Deus vai ajudar o seu povo para confiar em meio às lutas, em meio às tribulações que o mundo vai enfrentar. Eles não podem largar a mão de Deus. E sabe como segura a mão de Deus? É pela fé. Continua a acreditar, a confiar em todos os momentos. Por mais que seja difícil, não desista de crer.
e vocês vão ver o socorro. Eu já vos falei. Quando eu falava, era pelo conhecimento que eu tinha. Hoje é pela revelação. Mensagem do apóstolo Marcelino Mário Bento. É muito forte, né? Ontem pelo conhecimento, agora pela revelação. Xé, está aí. E o quarto monte, depois, Catarina, coloca isso nos grupos, tá? Fazer lembrar as pessoas. Pastor Ricardo, incrível, pai. Hoje, enquanto regressávamos da casa de oração com toda a igreja, lá onde íamos passar o culto, veio uma viatura do nada e parou só para nos dar boleia. Fomos levados até a cidade e foi uma grande bênção. Vim agradecer pela ajuda, pois são aproximadamente 15 quilômetros. Glória ao Deus do santo profeta Elias. Amém. Glória a Deus. Samsung SM. Pai, o meu namorado é alemão. Ele não crê em Deus. Recebeu o matabruxo na igreja em München. Ele usa todos os dias. Ontem perguntei para ele, por que usas o matabruxo sem crer no apóstolo? Ele me respondeu, nunca vou tirar o matabruxo porque me sinto bem. É o testemunho da irmã Isênia. Ai, o alemão disse: sinto-me bem. Isso é muito forte. É o caminho da conversão dele. Pode acreditar. Obreira Ivone. Pai, a minha mãe teve um sonho que algo de mal a perseguia. De repente ouviu ps, ps do pai. Foi o suficiente e ela acordou. Ela frequenta a ICN. É muito forte. Oh, meu Deus. Isso é muito poder, pá. Muitas maravilhas. Mas quem? É que disse aí o quem? O Ricardo. Glória a Deus, Pai. Pastor Ricardo, mestre, quando tocou o seu tom de chamada, lembrei-me da minha irmã que contou um testemunho em 2024 e dizia: eu coloquei o áudio do seu apóstolo que me enviaste quando estive doente, aquele que diz: eu vou cortar todos os feiticeiros que vos perturbam, e muitos vão morrer hoje mesmo. Coloquei como tom de alarme das 3 horas. Num dia, no estágio, enquanto preparávamos a matéria com todos os enfermeiros, deixava o celular por cima do congelador. De repente, o alarme toca. Todos os colegas fugiram, bem perturbados. Glória a Deus, aleluia. A ti, Nini. Até aqui o Senhor nos ajudou. Continua firme. Não se entrega às paixões infames desse mundo, nem tampouco às pressões da tua vontade, que é a carne. Toda vez que você sentir o desejo, peça ajuda do alto. Diga: Jesus, me ajuda. Não me deixa cair em tentação. Ajuda-me. Renova as minhas forças. E fala o decreto: Elias já está na sua terra. Até a carne se sujeita. Aleluia. E também começa já a orar também. Começa a se santificar. Eu acho que vai chegar um momento que até a live do Zoom já não vai dar para fazer. As pessoas sentem, hein? O desfalecimento aí dos órgãos. A presença de Deus faz isso. Já vos falei o que é a glória de Deus. Quando é muito grande, o que é que ele faz? Os órgãos entram em falência. Primeiro órgão é qual? Quem sabe? Qual é o primeiro órgão que sofre com a glória? É? Coração. Coração a bater bem rápido, vai que não vai. E se quer parar.
Mas não é morte, não. Não. Mas é um desfalecimento depois com recuperação. Hã? Mamana Jamba, me conta ainda. Quando a gente entra, primeiro entra a Sony, depois fico aí a abençoar as repórteres. E eu chego aí próximo de vocês. O coração dispara ou abaixa? Cada um tem a sua experiência. Uns sentem que o coração para, outro pum. Conta ainda a tua. Hã? Yuri da Silva disse coração e o pulmão. O pulmão. O pulmão por causa do quê? Fica com a respiração chamada apneia. O coração desliga, dispara, fico sem fôlego. Ouviram? Ana Jamba é uma obreira e mais outras ficam aí na porta. Que trabalham com quem? Com a mãe das nações. Ouviram? E eles ficam lá na porta da entrada do escritório, que eu chamo da sala ou do quarto. Eu sabia, eu sabia quando chego aí, há um comportamento diferente. O corpo reage de uma outra forma no quarto. Meu sobrinho está internado com dor do estômago e paludismo. Hoje, enquanto o pai pregava, eu liguei para ele e meti o telemóvel, telefone, para ouvir a voz do pai e falou 3 vezes o decreto e começou a sentir-se bem. Aí eu estava a pensar que era pedido de oração. Afinal, é testemunho muito forte. Avança aí, Chelsea. Glória. Amém, Pai. Eu tive um sonho em que um homem que aparentava ser muito bom pregava. Ele pregava numa sala pequena, mas que estava muito lotada. De repente, este homem começou a se transformar. As unhas dele pareciam de águias, ou então, como que de feros. Todos que estavam na sala começaram a correr dispersos. Gritavam de tanto medo, inclusive eu mesma. Corria de um lado para o outro. Dentro do corpo deste ser saíam várias espécies de animais que não consigo descrever as características deles. Alguns deles me cercaram. Eu concentrei bem todos eles e comecei a chorar, porque eu estava muito cansada de tanto correr de um lado para o outro. E disse comigo mesma: Deus, me ajuda, por favor, me ajuda. E repentinamente, no meu pescoço apareceu um mata-bruxo que eu uso diariamente. E à frente de mim apareceu Elias. Todos eles fugiram quando o vi, quando viram o Elias bem na minha frente. Nós os dois começamos a rir. O Elias ria para mim e eu falei comigo mesma: por que o Elias está rindo, sendo que eu estava a chorar? E o Elias continuou a rir para mim, continuou a rir para mim, mas eu fiquei surpresa porque eu vi o Elias como ancião, sentado numa cadeira linda, cadeira de ouro. O Elias estava com uma barba muito grande. Sinceramente, ele é lindo. Glória a Deus, Pai. Elia! Oh, muito forte. Estava a rir porque a tristeza acabou. O choro pode durar toda a noite. Significa que tinha chegado o amanhecer para ti. E agora a alegria vem no amanhecer. E esse ser aí, você tem ido no quê? Nos falsos profetas? Cuidado. Quem é esse bandido aí que pregava e se transformou? São esses falsos profetas que fazem isso. São feiticeiros, pregam o evangelho, mas são bestas feras do inferno. Mas quando Elias aparece, oh, quem para? Ninguém mais para. Ninguém mais para. Quando Elias chega, ninguém mais para. Amém. Mandem vossas experiências. Mandem. É sábado. Não se esqueçam que a live de hoje não é para demorar.
Elias chegou para trazer, devolver o sorriso que vocês perderam. Preparem-se para ver o quarto monte a cair. E verem a afetação. Sim, a terra voltou a sorrir. Savime não viu esse dia. E eu falei a Savimbi, assim como se você fizesse história, eu também vou fazer história. Jamba, o ex-pastor do aniversário queria alcançar a dimensão do ganho do Savimbi. O sapo queria ser igual ao boi. Explodiu. A obreira Sina Tameli diz o seguinte, Sina Elsa, glória a Deus do pai Elias. Sempre que o pai ora por nós e diz, recebam, eu dizia, eu recebo, sabendo que tinha documentos ainda por entregar no AIMA. Assim sendo, já tenho na mão o meu cartão de residência CPLP sobre o poder do pai Elias. Canimambo, pai. Significa obrigado, pai. Da tua terra, né? Amém, pai. Canimambo. Canimambo. Aleluia. Quando eu vejo pra natureza, eu canto ao Senhor. Quando eu vejo as maravilhas, eu louvo ao Senhor. Igreja canta aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Osana. Daqui a pouco o segundo vai igualar o primeiro, mestre. Nesse dia não vai acontecer nada na terra. É um marco histórico. Eu disse aos seus ministros, o céu vai ficar em silêncio. Naquele dia o céu ficará em silêncio. Espanto na terra, alegria no céu. Aleluia. E eu disse que vai haver alvoroço no céu quando Elias bater o recorde da primeira hora acima das 3 horas. Ou então na quarta hora. Essa será a hora do recorde. E aí já não vai haver silêncio. Vai haver alvoroço. Festa. A sinfonia vai tocar. Terra. Todos vão a dormir. Sono profundo. Nas trevas, choro. Lágrima de sangue. Por isso eu disse, até o emocional vai ser afetado. Eles estão a esperar isso. Com desespero. Hã? Antes duvidaram, pensaram que o homem não alcançaria isso. Mas agora, eles acreditam que não é possível impedir o homem alcançar isso. É inevitável. Até o sol todo. Amém, Johnny. Le roi de gloire. É mesmo o coração. Pai, eu ia parar no hospital, o coração parece que estava saindo naquele dia, andei a pé, pai, muito frio, pai. Estava saindo do trabalho a pé até em casa com aquele frio. Não é mesmo frio. Que, pai, da maneira que eu estava me sentindo, eu congelei no caminho, pai. Então ela também merece. Amém, pai. Agora outra, outro testemunho, pai. Então, ontem, aqui, nós dizemos que é sexta-feira por causa do fuso horário, né? Eu estava na oração das mamães, estavam assim a orar. Oh, meu Deus, foi uma benção mesmo. Sempre é uma benção. As nossas mamães, a mamã Sônia, quando entra também, ei, pai, não vale a pena. Não tem como mesmo, não tem como. Não tem como, pai. Eu só sei que eu apanhei um sono. Sono mesmo, apanhei um sono.
Esse sono me levou até no Cacenda. No Cacenda, no meu pai mora. E eu peguei a minha irmã mais velha. Eu disse, Paula, nós vamos para o Cacenda. Agora os bruxos não vai vir mais no nosso encontro. Nós é que vamos nos encontros dos bruxos para matar todos os bruxos, mas só com a oração da STN, pai. Nós começamos a orar, peguei a minha irmã mais velha, começamos a orar primeiro na porta do meu pai. E eu disse, Paula, aqui tem muitos bruxos no Cacenda, muitos bruxos. Hoje vamos lhes dar porrada mesmo nos bruxos, pai. Começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar. E as pessoas começaram a nos prestar atenção. E os jovens, eu vi mesmo jovens pequenos, aqueles de miúdo de 12, 13, 14, 15 anos por aí, eles mesmo estavam arrependidos. E eles começaram a encostar também, começaram a orar. E naquele momento aparecem os jovens, essas jovens já que vestem já de uma maneira, já aquelas jovens que gostam de chular as pessoas. Eles disseram que vocês aqui não tem nada que vir orar aqui. Quem vos mandou vir orar aqui? E eu, com maneira, eu lhes falei, olha, vocês podem brincar com outra igreja, menos essa igreja. Eu só estou a te pedir um favor. Não te metas aonde nós estamos a fazer oração, porque nós vamos atrás dos bruxos, que nós agora já não vamos mais esperar para os bruxos virem nos atacar, nós agora é que vamos atacar os bruxos. Pai, as moças estavam teimosas. Eu disse, tá bom, já que vocês querem se meter conosco, então vocês procuraram guerra. Pai, eu só sei que o céu abriu, então via um sol, mas nós tínhamos que agarrar algo no céu. Então eu pulei, agarrei. Pai, assim que eu agarrei, olha, a pedra, eu vi que a pedra era bem pequena, mas havia alguém a mim atrás. Mas essa pessoa, pai, eu também fiquei com medo, porque o tamanho dessa pessoa era grande, mas o tamanho grande, que eu só era tão pequena, que para olhar, eu até nem, mesmo que eu virasse, não conseguia ver a tal pessoa, só que a pessoa era muito grande. Ele me pegou na mão, me disse, agarra essa pedra. Eu agarrei, pai, na minha mão a pedra era pequena. Mas quando ele pegou a minha mão, disse, lança aí, onde estavam as moças, estavam fazendo 2 grupos, pai, que queriam estragar a oração. Eu disse, vocês podem gozar contra a igreja, mas nessa igreja não. Pai, eu até nem nasci, só fiz assim, a pedra era bem grande. A pedra, olha, e eles estavam bem longe, já estavam a correr. Só sei que eu atirei a pedra chegou, todos eles, todos caíram, pum, bateu todos eles. E depois me apontou mais ali também. Peguei a pedra, pai, a pedra era pequena, mas aquela pedra virou tão grande. Olha, tirei também, pum, parece um coisa. Estava um carro quando usa a pessoa. Pai, eu aí assustei do sonho. Eu disse, meu Deus, epa, seja louvado. Pelo menos eles morreram, estavam a gozar com a Esther. Amém. Até aqui o meu testemunho, meu pai. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Obrigado, minha mamãe Sônia. Obrigado, meu pai. Merci. Thank you. Elias já está na nossa terra e manda aqui também no Canadá. Manda no meu trabalho, na minha casa, na minha rua. Aleluia! Glória a Deus, meu pai. Obrigado. Amém. Obreira Antônia Edilene. Pai, eu estava na rua da minha casa e veio a vizinha que tem os panfletos do pai na casa dela. Veio me falar que o gato dela meteu lá as garras no panfleto do pai que estava na janela da casa dela. Ela falou que o gato ficou 5 dias doente e só ficou bom quando ela passou o azeite que eu tinha dado para ela. Ela orou para o Deus do pai Elias e aí o gato ficou bom, pai. Ah, esse poder. Até o gato foi ferido. O que ele queria dizer que o gato arranhou nos panfletos, não é assim? Sim, pai. Antônio, arranhou o panfleto e ficou doente. Mata bruxo é terrível. Nem criança poupa, até animais. Oh, Jesus. Rasgou Amém, os panfletos pai. com as garras. Fala aí. Isso é muito forte, pô. O gato foi ferido. Nunca mais aquele gato vai passar aí. Ele já entendeu?
Que aí tem, hein? Aí tem morte. Mas quem? Celso. Glória a Deus, Pai. Temos aqui o testemunho da irmã Jacinta Andrade. Pai, ontem depois do Zoom, entrei no grupo da mamã Sônia até de manhã. Já são 3 dias, já são 3 dias que a mamã Sônia determinou que a brincadeira acabou. Pai, hoje ligaram para minha cunhada, irmã do meu falecido marido. Faleceu. Hã. Mandou que foi cortada. Oh, Jacinta! Glory to God. God bless you. Hein? Celso, o que é que disse o José Gabriel que tinha filha com dor de barriga? Pai, já está curada. A criança diz que já não dói. É muito poder. É, os pentecostais gostariam de ter esse poder. Ih, se os pentecas tivessem esse poder, ai, é só barulho. O que é que disse o outro aí, a Cecília? A irmã Cecília diz o seguinte, pai, que um doc pediu que a irmã Cecília tivesse misericórdia dele. Só mesmo Não, Deus do pai Elias. não. Lê bem. Lê bem. Ô, Celso. Um doc me pediu misericórdia. Só mesmo o Deus do pai Elias. Só mesmo o Deus do Elias. Eu fiquei admirada. A cachorrada acabou na terra. Celso, é para ler com olhos fechados, né? Ai, Jesus. A feiticeira que lhe pediu quem? Ou o bruxo que lhe pediu misericórdia? Perdão, nesse caso. Aleluia. Glory to God. Maranata. Pai, Fala aí. a obreira Antonieta, que trouxe o testemunho do gato, disse o seguinte: Pai, a vizinha disse que nem se atreveu de tirar o panfleto que o gato rasgou, para não ficar doente igual o gato. Essa viva. Oh, Deus. Celso, olha aí. É muito forte. A neném pediu obrigada. Xé, a neném que estava com dor de barriga. Diga amém, neném. Mas, Celso, Até que os testemunhos, pai. só algo engraçado. Délio, o homem quando tomar o sol ninguém vai ler. E ninguém, ninguém, ninguém. Celso está a ler com olhos fechados. Hein, Edson? Partiriam toda a igreja, né? Com muitos pulos, pontapéus. Aleluia. Muito poder concentrado. Falou isso um pastor no quê? No Ambo. Muito poder concentrado num só homem. Hã? E eles andaram, ficam muito admirados, ainda quero mais poder. Ah, esse homem quer mais poder. Não, não pode, isso é ambição demais. Isso é ambição desmedida. Esse poder! Como assim alguém está a falar? Pergunta a tua filha, já não tem mais dor. Está a perguntar para sua mamãe. Papá, aliás. Isso é dizer, não. O poder de Deus não se limita em tirar dores. É muito mais do que isso. É muito poder na terra, Elsa. Oh, Madureira. E nos Gideões. Se eu fosse pregar nos Gideões, fala ainda, oh, Elsa. Madureira. Ah? Não, brasileiros. Nos Gideões. O convidado especial este ano é o apóstolo Marcelino Mário Bento, lá de Angola.
Chelsea já está a tequetar. Conheço Cristo Luiz Sanamão. Ô Luiz Sanamão. É muito poder. 2029 não pode haver live com câmera ligada. Ah, meu Deus. Pai, a anfitriã mandou uma mensagem pedindo oração. Fala aí. Qual pedido? A obreira Julieta diz que os vizinhos acabam de chamá-la para ir ter com uma vizinha. É isso? Vieram me chamar os vizinhos porque uma vinha estava com dores de parto. Uma palavra, pai, para que ela tenha um bom parto. Lhe pergunta se ainda está ao lado da senhora. Bem disse a dona. Mestre, Obreira Julieta. Senhor, estou Amém. exatamente em casa da moça e no quarto é a sentirem dores. Ok. Vou soprar, o filho vai sair fora. Mestre, não está no hospital, está em casa. E tem que ir para o hospital. Ah, ele está no hospital? Ah, tem que ir em casa. Não, Ok, está não, em vai. casa. Sim, senhor. Ah, Sim, senhor. ok. Tá bom, vai para o hospital. Já. Agora é só mesmo para quê? Para urgência e tal. Enquanto não chegar no hospital, não vai nascer também. Ok? E vai ter Amém. um parto muito suave. Diz a ele, vou lhe mostrar que eu sou Elias. Se estava Graças a sentindo Deus. horas de dor, vão desaparecer agora. Se estava sentindo horas de dor, vão desaparecer agora. Amém. Obrigada, Lhe mestre. pergunto. Não, você não entendeu. Se ela estava a sentir dores, as dores vão sumir. Quando chegar no hospital, vai dar luz sem dores. Tá bom. Chelsea, vamos embora. Ai, Julieta. Julieta me despachou. Nação única, pai. Bem falou a dona Ana. Vocês, repórter ao lado do pai, vão ficar bem atrapalhadas com o microfone na mão. É verdade. Giovanete disse: os leitores têm muita coragem. Com isso, Cristo Luiz. Podemos avançar, pai? Podemos sim. Glória a Deus. A obreira Cíntia disse o seguinte: ontem estava com muita dor e gases intestinais e mal conseguia andar. Doía muito, muito mesmo. Tanto que se eu tocasse na bexiga levemente, dava uma dor terrível. Pedi uma palavra ao pai e, em menos de uma hora, comecei a andar em condições e a me sentir bem. E Glória a antes Deus. dele. Não, Cíntia, não contaste. O áudio já tinha caído e ela nem viu, estava a dormir. E sonhou que eu enviei o áudio. E quando acordou, tinha mesmo o áudio. Isso é muito forte, Cíntia. Não contaste essa. Sonhou que eu já tinha enviado o áudio. E quando despertou, encontrou um áudio. Eu acho que quando você despertou, só com aquele sonho que o áudio entrou, já tinha passado. Vamos. Ah, Elsa Pastor Madureira Dan- é a ex-madre. Ok. Eu pensei que é Madureira do Brasil. O Brasil tem muitos Madureiras. Fala aí, Chelsea. A obreira Laurinda Santos diz o seguinte: a paz do Senhor, Pai. No domingo passado, saímos tarde e era a altura do pôr do sol. Fiquei sem entender nada. Em vez do sol estar avermelhado, estava todo cinzento e parecia a lua. Viam-se pessoas e animais a andar dentro daquela bola enorme. Às tantas, começaram a discutir. Do táxi, só via sombras e as pessoas a discutir. Pedi ao taxista para parar uns instantes e fiquei a observar. Levantei o meu matabruxo e disse 3 vezes o nosso decreto. De repente, vi a imagem do pai a entrar para aquela bola gigante, que para mim era o sol, mas sem brilho. A luz do sol voltou bem intensa e eu entrei para o táxi e arrancamos. O sol a pôr-se no horizonte, na direção do oceano. Fui dizendo o decreto até chegar em casa. É incrível, pai.
é muito forte. Não é brincadeira, não. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia.